Cruzeiro. Olha, perder para o Bragantino lá não é nada absurdo. O Flamengo todo ano perde para o Bragantino lá em Bragança Paulista. Todo ano. Peguem o histórico aí, vocês vão ver. Todo ano teve um jogo que o Flamengo tomou de 4-0 ou 4-1 do Bragantino, lá em Bragança. Então não é nada demais o Cruzeiro perder em Bragança. O que me causa espécie, o Cruzeiro não jogou como jogou contra o Bahia, que foi espetacular, ok. Mas também não foi tão mal, não. Também não foi tão mal, não. Se o Cássio não falhasse, o gol foi culpa do Cássio. Ele deu a bola de pé direito, né? Aquela mania do Diniz ainda. Por que o zagueiro não deu o bicão para frente? Não, ele atrasou para o Cássio foi repor a bola em jogo com o pé direito. Com o esquerdo ele já vai mal, imagina com o direito. Entregou no pé do cara, tocou no Eduardo Sacha, cruzou o gol. John. Então, seguinte, foi uma falha individual do Cássio, que vem falhando há muito tempo. Né? O que me causa espécie, quero saber se vocês vão concordar comigo, é saber que o Léo Jardim achou o time. Ontem ele não tinha os dois laterais, Fagner e William. Ele optou pelo Jonathan Jesus improvisando. Acabou ficando com 3 zagueiros ali. Tudo bem, não tem opção. Mas, o que me causa espécie é que quando o Cruzeiro precisa fazer alterações, ele põe os caras do banco e os caras do banco entram muito mal. Esse está sendo o grande problema do Cruzeiro. Andrei Félix, sou evangélico, mas as palavras do Papa me sensibilizavam. Homem de Deus. É isso aí, Andrei. O Papa é um homem santo. Muito bem colocado, né? Então, deixa eu dizer um negócio aqui. O Cruzeiro, para mim, não fez uma péssima partida, muito pelo contrário. O Cruzeiro jogou alguns minutos bem, alternou bons e maus momentos, mandou bola na trave. Ok, agora, os caras que entram, Eduardo, Gabigol, Dudu, eles não estão absolutamente acrescentando nada. Então, o Cruzeiro, pelo que eu estou sentindo nesse começo de competição, o Cruzeiro tem 11 jogadores. E isso é impossível, você fazer grandes campanhas com 11 jogadores. Contratações que até agora não deram certo. Eu não entendo por que ele coloca o Wallace todo jogo. O Wallace não dá mais. Ele está tentando recuperar um cara irrecuperável. O Wallace não tem mais condição de jogar no Cruzeiro. O Cruzeiro tem que arrumar uma moeda de troca, trocar por alguém, trazer alguém mais importante. Deixa eu ler as mensagens do Papa, vou sempre interromper meu comentário. Daniel Gomes, Francisco era um homem dos mais pobres. Beleza, é isso aí, meu amigo. Tamo junto. Então, meus amigos, o que me preocupa é saber que quando o técnico, o Leonardo Jardim, olha para o banco, manda entrar o Eduardo, não está acrescentando nada. Manda entrar o Gabigol, não está acrescentando nada. Manda entrar o Dudu, não está acrescentando nada. Isso me preocupa muito. Sabe, o Wallace, pô, é melhor botar outro volante da base. O Wallace entra muito mal sempre. Se ele entrar 5 minutos, ele entra mal. Então, o que está me preocupando, o Cruzeiro para disputar Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americano, né, você tem que ter time, grupo e banco. Eu achei que o Cruzeiro tinha time, grupo e banco, mas não está tendo. Porque os caras que entram não melhoram a equipe. Sabe, ele precisa mudar, porque os jogadores estão defasados, estão estafados. Como é que pode? Abril, os caras já estão mortos no futebol brasileiro. Pelo amor de Deus. Então ele não tem com quem contar. Aqui, ó, Anderson, no máximo o Cruzeiro tem 11 jogadores e não querem jogar quem fica na reserva. Isso é fato, não tem um time. Então é preocupante. Neide Araújo, onde estão os craques da base? O Leonardo Jardim disse ontem que vai aproveitar os jogadores da base, mas que não é o momento ainda. É o momento, sim. É o momento de aproveitar o que tiver de melhor. Sabe, agora, eu não acho que o Cruzeiro tenha jogado mal, sinceramente, vi o jogo inteiro. O Cruzeiro não jogou mal. O Cruzeiro perdeu de 1-0, uma falha do Cássio, tá? Uma falha do Cássio. Ele vem falhando muito, já disse isso. Mas também fez defesas importantes durante o jogo. Matheus Pereira jogou muito, viu? Daniel Alves, me perdoe. Matheus Pereira ontem participou do jogo todo, correu, deu carrinho, cobrou falta. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Eu gostei do Matheus Pereira. Gostei. Pode ser que você não tenha gostado, eu respeito sua opinião, mas eu gostei. O Agnaldo está dizendo, até quando o Cássio? O Cássio fez defesas gigantescas, mas erra em todo jogo. Todo jogo ele erra. Sabe, Cauã Batistella, cadê o Cauã Batistella, gente? Jogando muito e não tem chance. O Rafael Fernandes está perguntando.
É o Macaco Cruzeiro. Não, Macaco Cruzeiro acabou nada, meu camarada. O Cruzeiro tá firme e forte, rapaz. Sabe? Vou aproveitar a base quando? Quando faltar 3 jogos? Tá perguntando Paulo Marinho. O Wallace incrível, se não tiver ninguém na base melhor, pode fechar, tá dizendo o Felipe. Né? Agnaldo, tá dizendo o Otávio goleiro. Então, meus amigos, o Cruzeiro precisa tentar recuperar esses jogadores. Mas eles não dão um retorno esperado. Eles entram para substituir aqueles que estão cansados, que fizeram boa parte do jogo e não conseguem. E não conseguem. Sabe? Dudu e o Gabigol e o Eduardo entraram sem motivação, está dizendo o DJ Marcos. O erro é quem toca a bola para o zagueiro sem confiança. Jonathan Santos. Douglas Facundo. Cruzeiro é um time limitado. Discordo do Matheus Pereira. Ridícula a falta que ele bateu. Eu achei que o Matheus Pereira ontem correu, participou do jogo. Eu achei. Voltou, ajudou. Dentro do jogo contra o Bahia, eu gostei. Pode ser que eu tenha feito a leitura errada. Vou respeitar a opinião de vocês. Mas eu acho que ele rendeu bem. Quem não rendeu foi quem entrou. Eduardo, Dudu, Gabigol, ninguém rendeu. Sabe, ninguém rendeu. Cláudio Montes Carlos, minha opinião, Dudu estava jogando bem antes de ir para o banco. Cláudio Cruz. Adriano Estopa. Está reclamando aqui do Matos. Então, minha gente, eu acho o seguinte. O Cruzeiro precisa ter, como disse o Leonardo Jardim, 18 jogadores. E o que a gente está vendo é que só tem 11 jogadores. Um time que ele achou um time titular, né, que seria Cássio, Fagner, Jonathan Jesus ou Vidalba, com o Fabrício Bruno, que não vai jogar o próximo jogo, Kaique. Aí você pega Lucas Silva, Romero e Matheus Pereira. Aí você pega Wanderson, Caio Jorge, né, e tá faltando no meio. Lucas, Romero. Ah, o que não jogou bem ontem, o menino Christian. Ontem já não jogou bem, jogou muito contra o Bahia. Né, ontem já não jogou bem. Então, ele precisa ter pelo menos 7 jogadores na reserva no mesmo nível daqueles, né, que estão de titulares. Essa é a minha grande preocupação. Ó, galera, vamos subir na audiência aí, feriadão. Obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. Entrei sem avisar, né, 1h da tarde, horário de Brasília. Conto com vocês nessa audiência sempre fantástica e muito obrigado pelo carinho de sempre. Tamo junto, né? O Kai está dizendo aqui, ó, mesmo com os problemas citados, o Cássio atrapalhou demais, pois o Bragantino pegou confiança no jogo e foi difícil, né? Alguém precisa falar para o Rodriguinho mudar de profissão, por ser pior que o Eduardo, fim de carreira. Paulo Oliveira está dizendo, Gabigol é gol. Jardim achou o time certo, agora está no banco, tem que estar na mesma sintonia, exato. Vamos ver a Solange Vilela, o Cruzeiro descansou muito essa temporada, estão cansados, pelo amor de Deus, tem que contratar laterais bons, senão vai cair. É complicado, viu? Canal 97, veja para quê, subindo com o número do Eduardo, eu desligo a TV. Lento, lerdo, não me lembro o Ian Lucas, que aqui esteve com a mesma estrutura física. Deve recolher os cones, igual o Marlon, todo técnico gosta. O Vando está dizendo que o Léo Jardim pediu 3 meses para acertar o time. Humberto Ferreira, boa tarde, mestre Jair, apesar da derrota de ontem, o Cruzeiro foi aguerrido. E um detalhe, o Cruzeiro está em 7º lugar, com 7 pontos. O Palmeiras é o líder com 13, 2 vitórias. O Cruzeiro está ali, ó, está remando, entre os 8 primeiros. Tá? É questão de ter um equilíbrio entre aquele jogo com o Bahia e os jogos que ele vai disputar. É preciso ter um equilíbrio, que contra o Bahia foi espetacular. O melhor jogo do Cruzeiro nos últimos 10 meses. Agora nós estamos buscando um equilíbrio. E esse equilíbrio passa pelos jogadores que estão na reserva para entrarem com a mesma vontade, o mesmo entusiasmo. Se você está na reserva e está insatisfeito, ninguém quer ser reserva, luta quando você entrar, 5 minutinhos que seja. 5 minutinhos você mostra alguma coisa para o técnico que fala, pô, esse cara tem condições de ser titular. Sabe? Então, meus amigos, é por aí. Sabe? Os caras que estão na reserva estão insatisfeitos? Briguem para serem titulares. Entrem com vontade. Sabe? Entrem com vontade. Porque o que não dá é para o cara estar no banco, aí o técnico põe ele no intervalo. O Gabigol entrou no intervalo ontem. A bola não chegou também, né? Aí entra o outro com 25 minutos. Não toca na bola. Sabe?
Aqui, o Marco Antônio. O Wanderson era a reserva do Wesley, que jogou aqui. Vejam vocês, o Wesley, a torcida não suportava. É o principal jogador do Internacional junto com o Alan Patrick. Futebol, gente. Futebol. Sabe? Isaías está dizendo que a vitória contra o Bahia foi ponto fora da curva. Contra o São Paulo e o Bragantino, times competiram, o Cruzeiro ficou sempre correndo atrás do resultado. Não acho que se iludiu, não. Eu acho que o Cruzeiro fez um belo jogo contra o Bahia, que é um time bem montado e bem armado, e está na Libertadores. Tá certo? Agora, repito, o Flamengo tomou de 4-1 do Bragantino lá dentro. Outro dia aí, o Flamengo, hein? Poderoso Flamengo. Não é nada demais você perder para o Bragantino e Bragança Paulista. E o Cruzeiro não jogou mal, na minha visão. Não jogou aquele futebol que jogou contra o Bahia, mas também não jogou mal. Achei o jogo muito igual. Os dois times tiveram oportunidades. Agora, um erro do Cássio e saiu o gol do Bragantino. E correr atrás lá do prejuízo é complicado. Ainda mais quando você põe os reservas e esses reservas não entram de acordo com o que o técnico deseja. Sabe? O Pedro Magalhães está dizendo que o Wanderson é ruim. Ok, Pedro. O Edson, boa tarde aí, sim. Cássio não dá mais. Grande abraço, Edson de Barbacena. Obrigado, Edson. Um abraço para você. Vida Louca, tira esse título. Já te falei, Vida Louca não combina com você não, rapaz. O cara vê o Jonathan Jesus sofrendo o tempo todo e não trocou. Mas não tem quem trocar. Fagner e o William não tinham condições. Ele improvisou o Jonathan. Era melhor pegar um lateral da base. Sabe? Agora, o que eu quero pedir aos jogadores que estão na reserva é que eles honrem a camisa do Cruzeiro e quando eles entrarem, eles tentem fazer o melhor. Eles tentem fazer o melhor. Sabe? Tentem fazer o melhor. É assim que o jogador que está no banco ganha posição, é no treino e nas oportunidades que ele tem nos jogos. Sabe? O Rogério Brito está dizendo que o Wallace é um ex-jogador em atividade. Realmente colocar o Wallace é perda de tempo. É risco de você tomar um gol. Não sei o que acontece com esse rapaz, que foi o melhor volante da Europa nos últimos 3 anos. Ele não consegue jogar. O Liner está pedindo a volta do Fábio. O Fábio é um gigante, paredão tricolor. Não vai sair do Fluminense. Sabe? Então, é preciso, repito, que o Gabigol, que o Dudu, que o Eduardo, que o Rodriguinho, aqueles que estiverem no banco, entrem com vontade, cara. Olha para a camisa e fala, pô, tô na reserva, eu vou lutar para ser titular. Respeitem a história deles próprios, que são campeoníssimos por onde passaram. O Eduardo é o atual campeão brasileiro da Libertadores com o Botafogo. O Dudu tem 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil. A mesma coisa o Gabigol. Esses caras não esqueceram de jogar bola, não é possível. Sabe? Não é possível. Então, que eles entrem com vontade. Que eles entrem com vontade. Sabe? Eles entrando com vontade, eles têm a chance de conquistar a posição novamente. Gente, obrigado pela audiência, viu? Senta o dedo no like. Quero mesmo número de likes, número de simultâneos. E vamos bater esse papo aqui nesse feriadão. Para o Jairci não tem feriado, não tem essa conversa. A gente trabalha mesmo. E vamos que vamos. Entendeu? Então, é preciso que tenha um norte o Cruzeiro, sabendo que quando ele precisar dos reservas, eles vão entrar à altura. Porque é assim, eu fico vendo o Flamengo jogar. Pô, o cara tá na reserva, o Plata tá na reserva, ele entra voando, cara. Ele entra voando para tentar ganhar posição. O Pedro voltou agora, 7 meses parado por uma cirurgia de ligamento. Já meteu 2 gols. Então, é preciso o cara que está na reserva entrar e falar, peraí, eu sou reserva, meu contrato não diz que eu tenho que ser titular, mas eu vou dar o máximo em campo aqui para ajudar o meu clube, o torcedor, me ajudar. Ele está ajudando a ele próprio. Se ele jogar bem, ele está ajudando a ele próprio. Sabe, Pedro Oliveira, para mim o Cássio é um baita goleiro. O problema é que eles estão acostumados com o Fábio. Ele era acima da média, o Fábio é acima da média mesmo. Vê as defesas dele no Fluminense, né? Francisco Miguel, o Cruzeiro não tem entrosamento, 40 dias treinando, não tem padrão de jogo, discordo de você. O Jardim está começando a dar um padrão de jogo. O que falta é jogador de mais qualidade, né? Pedro Pial está lamentando os investimentos feitos. O Wesley Ferreira, um salve para o Jairci. Divinópolis está dizendo que o Gabi e o Dudu estão pensando só no dia 5. Reinaldo Cadeira, se reservas do Cruzeiro, Gabigol, Dudu, Wallace, não pode mandar embora. Está dizendo ele aqui. Isaías, quinta-feira no Chile, a Wallace
Eduardo Marquinhos, William, é torcer para sair da Sula. Não aguentamos mais os reservas. Isaías está chateado. Jader, apesar da derrota, achei que o Cruzeiro atacou bastante. Sim, é o que eu disse. Eu não achei que o Cruzeiro fez um mau jogo. O Cruzeiro falhou no gol, o Cássio falhou, entregou a bola para o cara fazer o gol, né? E dali para cima o jogo foi igual. O Bragantino perdeu muita chance e o Cruzeiro também. Agora, o cara está na reserva do Bragantino, ele entra com maior vontade. O cara está na reserva do Cruzeiro, ele entra. Tanto faz, pô. Tanto faz. Obrigado, Edmar Alves. Um abraço. Douglas Facundo. O treinador precisa de um ano para dar padrão.